Então convido você a abrir a sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 2. Eu estou um pouco afônico, irmãos. Garganta inflamou esses dias. Já tive pior. Hoje estou até melhor. Mas pela graça de Deus eu estarei pregando e peço muito a sua atenção para que possamos entender o texto da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Ô Arlan, vou lhe pedir para, após a mensagem, você cantar de novo. O playback falhou, não foi? Você vai cantar de novo, tá bom? Essa canção é muito linda e casa bem com a explicação do texto. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Que o Senhor aplique sua santa palavra no nosso coração. Então vamos fazer aqui uma análise dessa igreja, a igreja de Esmirna, que tem muito a nos ensinar. Sinceramente, se eu fosse colocar um tema, para que de início possamos compreender o que vai ser dito aqui, o tema seria: como ser um cristão fiel até a morte. Como ser um cristão fiel até a morte. A igreja de Esmirna tem muito a nos ensinar, meus irmãos. À guisa de introdução, é importante que você entenda que Esmirna, juntamente com a igreja de Filadélfia, são as únicas igrejas das 7 que só recebem elogios. Não tem uma crítica para essa igreja, só elogios. Nós vimos no domingo passado que a igreja de Éfeso, ela tinha muitas virtudes, mas Jesus Cristo teceu uma crítica àquela igreja. Qual foi a crítica? Eles haviam perdido o primeiro amor. A igreja de Esmirna, vocês vão observar aqui, que ela não recebe nenhuma crítica, só elogios, só palavra de encorajamento. Isto mostra como aquela igreja era uma igreja boa, uma igreja piedosa, uma igreja de irmãos que se dedicavam a Deus, irmãos fiéis a Deus, irmãos que verdadeiramente viviam o Evangelho. Isso mostra a grandeza daquela igreja. Jesus Cristo, no versículo 8, ele vai usar uma expressão que ele vai usar para todas as igrejas. Ele diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Essa expressão, ao anjo da igreja escreve, ele vai usar para todas as 7 igrejas. Anjo aqui, é bom que você entenda, que faz menção não de um anjo, um ser espiritual, um ser celestial. A palavra anjo aqui, é uma palavra que vem do grego angelos, que significa mensageiro. Aquele que traz uma mensagem, aquele que comunica uma mensagem dada por Deus. Então, logo, anjo aqui se refere, nesse contexto, ao pastor da igreja de Esmirna. Por quê, meus irmãos? O maior responsável pela mensagem na igreja é o pastor. Eu costumo dizer, sem nenhuma ostentação, sem nenhuma soberba, não quero que vocês entendam dessa forma, mas a igreja, ela tem gerência em tudo que há na igreja. Mas no púlpito,
quem manda é o pastor. O púlpito é do pastor. É o pastor que é o maior responsável pelo púlpito. E qualquer pessoa para pregar na igreja tem que ter a autorização do pastor. Porque a maior responsabilidade de trazer a mensagem para a igreja é do pastor. E com isto, eu quero dizer para vocês que aqui há um privilégio, mas ao mesmo tempo há uma grande responsabilidade. Ser um mensageiro de Deus é um privilégio, irmãos. Ser um arauto de Deus, alguém incumbido pelo próprio Deus para trazer uma mensagem, sendo que Deus poderia fazer isso diretamente. Eu poderia estar sentado aí nesse banco, Deus aqui de modo visível, falando conosco. Mas Ele, na sua graça e bondade, escolhe homens para ser pastores e trazer a mensagem. É um privilégio, é um santo privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque aqui precisa ter seriedade. O pastor é um formador de opinião. O pastor, ele conduz alguém para o céu, se ele pregar a palavra de Deus. Mas ele pode conduzir uma pessoa ao inferno, se ele ocultar das pessoas a palavra de Deus. E dizer doutrinas de homens, e não a doutrina de Deus. É uma grande responsabilidade. Por isso que Jesus Cristo disse para João: João, escreve ao anjo de Esmirna, escreve para ele. É ele que vai ler a carta para a igreja. É ele que vai trazer a mensagem, é ele que vai comunicar à igreja o que eu vou dizer aqui sobre a igreja de Esmirna. Então, como eu disse, ele vai usar essa expressão para todas as igrejas. Ao anjo da igreja escreve para ele. E ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A expressão aqui, primeiro e último, fala daquilo que Jesus Cristo disse no capítulo 1 para João, dizendo: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega, é importante que você entenda. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou aquele que começa e eu sou aquele que conclui, aquele que termina. Não é o homem que começa, é Jesus Cristo que começa. Tudo na nossa vida concernente a Deus, quem começou não foi eu e você, foi Deus. Quem começou a igreja foi Jesus. Quem começa a salvação na nossa vida é Jesus. E Ele é aquele que vai concluir, porque a obra que Ele começa, Ele termina. Por isso que Ele é o primeiro, Ele é o último. E Ele diz também, na sua introdução da carta: eu estive morto, mas eu ressuscitei, eu estou vivo. Então logo nós servimos a um Cristo vivo. Nós não seguimos um Cristo meramente da história, como se nós estivéssemos olhando para o passado, fazendo menção de um Cristo que fez proezas, mas que infelizmente está morto. Então nós só falamos de um passado. Nós falamos de um passado a respeito de Cristo, mas nós podemos falar de um presente, porque Cristo está conosco, meus irmãos. E nós podemos falar de um futuro, porque um dia Cristo virá para nos buscar. Nós somos o único povo que seguimos a um líder que tem um passado glorioso, um presente retumbante e um futuro de grandes expectativas. Nós servimos a um Cristo vitorioso que vive pelos séculos dos séculos. Mas ele diz, versículo de número 9, agora se referindo à situação da igreja: conheço a tribulação pela qual você está passando. A palavra tribulação tem um significado de aperto, sufoco, esmagamento. Isso diz que a igreja estava sendo espremida debaixo de um rolo compressor. Os crentes em Esmirna estavam passando por grandes ataques.
E aqui eu preciso mostrar para vocês como era a cidade de Esmirna. Algumas informações importantes aqui, peço muito a sua atenção. A cidade de Esmirna era uma cidade muito rica, irmãos, muito próspera. Esmirna, ela rivalizava com Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade rica. E Esmirna ficava ali competindo com Éfeso em riqueza. Uma cidade muito próspera. Era considerada na época, no primeiro século, a cidade mais bela da Ásia Menor, mais bonita. Era considerada o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. Era uma cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia. Éfeso era uma cidade portuária, mas Esmirna era também uma cidade portuária, e o melhor porto da Ásia ficava em Esmirna. Então era uma cidade que trazia um bom conforto para os seus moradores, uma cidade que tinha muito trabalho, porque era uma cidade rica, o dinheiro circulava na cidade. E Esmirna também tinha uma arquitetura muito bela, de templos gloriosos, grandiosos, e dedicado aos deuses da época, né? Por exemplo, Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio. Então tinham templos lá muito bonitos dedicados a esses deuses. Logo, é bom que você entenda que Esmirna era uma cidade idólatra, de muita idolatria, imperava em Esmirna uma forte idolatria. Uma outra informação importante é que das 7 cidades, das 7 igrejas do Apocalipse, a única cidade que permanece até hoje, e que você pode ir lá visitar, e essa cidade não está em ruínas, que ela está lá em pé. A única cidade que permanece hoje é Esmirna, só que hoje ela tem um outro nome, ela carrega um outro nome, Izmir, que fica na Turquia. Então, hoje, Izmir, que antigamente era Esmirna, tem cerca de 255 mil habitantes. Uma cidade grande. Uma cidade grande. Esmirna, no primeiro século, era uma das cidades mais fiéis a Roma. Muita fidelidade a Roma. Por isso que em Esmirna se adorava o imperador César. Em Esmirna se respeitava muito Roma. Aí que você começa a entender o porquê que a igreja de Esmirna passava por tribulações. Porque não era fácil ser cristão em Esmirna. Esmirna era a cidade para se ganhar dinheiro. O dinheiro circulava na cidade. Mas para ser crente em Esmirna era muito difícil. Muito difícil. Se você naquela época fosse a Esmirna para ganhar dinheiro, você seria bem sucedido. Possivelmente. Mas se você fosse para evangelizar, para plantar uma igreja, se você fosse lá para servir a Deus, com certeza você ia enfrentar muitas dificuldades, porque não era uma cidade que aceitava de bom grado o evangelho. Por ser fiel a Roma, e nesse momento a igreja se torna inimiga de Roma, os romanos perseguiram duramente os cristãos, duramente, a história está aí, para que todos possam ver. Duramente os cristãos foram perseguidos em Roma. Por isso que Jesus Cristo ele diz, no versículo 9, conheço a tribulação pela qual você está passando. Jesus Cristo está dizendo, eu tenho visto a tribulação, o aperto, o esmagamento que vocês estão sofrendo por Roma. Eu tenho visto a perseguição, as lutas que você tem passado. E aí, meus irmãos, nós já podemos aqui fazer a primeira aplicação para as nossas vidas. Jesus Cristo, Ele conhece as suas tribulações. Ele sabe o que você tem passado. Ele conhece a sua história. Ele tem visto as tuas lágrimas. Ele conhece os seus medos. Ele conhece as suas fraquezas.
Ele sabe quem é você de verdade. Não pense que o olhar de Deus está longe de você, não. Pelo contrário, o olhar de Deus está sobre você. Ele conhece você. Nunca pense que Deus te esqueceu, porque Deus nunca esquece dos seus. Nunca. Jesus Cristo está encorajando aquela igreja, dizendo: eu conheço a tribulação, eu sei o que vocês estão passando, eu conheço. Não pensem que eu estou alheio ao que está acontecendo, não. Eu estou observando tudo, eu estou contemplando tudo. Jesus Cristo nos conhece, meus irmãos. Ele está nos vendo. Só isso já é motivo da gente começar a se alegrar, não é verdade? Saber que Deus está nos vendo, irmãos. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele não é insensível. Ele conhece o que nós passamos, Ele se importa com a gente. Quando Jesus Cristo diz: eu conheço a tribulação que vocês estão passando, em outras palavras está dizendo: eu me importo com vocês. Eu me importo com o sofrimento de vocês. Eu sinto o sofrimento de vocês. Isso mostra empatia. Isto mostra que Jesus Cristo não está alheio ao nosso sofrimento. Mas ele diz também, no verso 9, a sua pobreza, embora você seja rico. Por que ele fala de uma pobreza em Esmirna, sendo que aquela igreja estava em uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade portuária, que recebia muitos turistas? Logo o dinheiro circulava fortemente naquela cidade. Mas por que os irmãos de Esmirna eram pobres? Aqui a gente volta ao tema da tribulação. Por causa da perseguição que os irmãos sofriam por pregar Jesus Cristo, pregar a mensagem, o Evangelho e sendo fiéis a Deus, eles estavam perdendo emprego, eles estavam sendo cesseados, segregados. Muitos serviços em Roma eles não poderiam fazer. Com isso eles começaram a ficar pobres. Financeiramente falando, os crentes de Esmirna eram pobres, irmãos, pobres. Mas é interessante que Jesus Cristo ele faz uma contrapartida. Ele diz assim: eu conheço a pobreza de vocês, embora vocês são ricos. Porque aqui Jesus Cristo está dizendo: vocês não podem ter dinheiro, vocês podem estar passando privações financeiras, mas vocês são ricos da graça, da comunhão com Deus. Meus irmãos, a igreja de Esmirna é uma lição para todos nós, de que uma igreja não basta ela ser rica financeiramente, irmãos. Não basta ter um templo grande. Não basta ter os melhores instrumentos musicais. Não basta ter uma entrada de dízimo e oferta grande. Não basta a igreja ter um sustento financeiro muito bom, sendo que ela espiritualmente é pobre. Espiritualmente são pessoas que não têm intimidade com Deus, não têm vida com Deus. São pessoas que não são ricas da graça de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, vivem assim? Tem um bom salário, um bom carro, uma boa casa, mas são pessoas vazias de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor. São pessoas que por fora estão ricos, mas por dentro são pobres. A igreja de Esmirna nos leva a crer que o que mais Jesus Cristo se importa é com a nossa riqueza espiritual, a nossa riqueza de alma, sermos ricos da graça de Deus, ricos da presença de Deus. A igreja de Esmirna, ela é uma surra na teologia da prosperidade, os teólogos da prosperidade, os pregadores da prosperidade, que ensina que se você é pobre financeiramente, é um crente em Jesus Cristo, você está entristecendo o coração de Deus.
Deus está triste com você. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim: olha, você que tem um carrinho, você que tem aí o seu carro aí, olha, um carro tão inferior, um carro que está sempre consertando de tão velho que está, e aí você coloca lá uma frase dizendo propriedade de Jesus, você está ofendendo Jesus com esse carro. Ele falou assim: você está ofendendo Jesus. Isso é uma forma de você glorificar Jesus com um carro velho desse? Foi a forma que ele falou. Mas são pessoas que não entenderam o Evangelho, irmãos. São pessoas que não entenderam o Evangelho. São pessoas que pensam o contrário daquilo que Jesus Cristo falou para Esmirna. Para eles a riqueza maior é a riqueza financeira. Para eles o melhor é ter dinheiro. Se eu tenho dinheiro eu sou feliz, é porque Deus está me abençoando. Se eu tenho dinheiro é porque Deus está sendo generoso comigo e eu estou com muita intimidade com Deus. A igreja de Esmirna nos ensina que dinheiro não é tudo. E que por causa de Jesus Cristo você pode perder dinheiro, meu irmão. Porque para ser fiel a Deus, às vezes é necessário você sair de um bom emprego para ser fiel a Deus. Porque alguns empregos dão muito dinheiro, mas em nome disso você vai ter que ser infiel a Deus. Os irmãos de Esmirna estavam perdendo empregos, deixando de trabalhar, não porque eram preguiçosos, não porque eram fanáticos espiritualistas, mas é porque eles entenderam que o mais importante na vida não é o dinheiro, mas é minha riqueza para com Deus, a minha vida com Deus. Posso perder dinheiro, mas a minha fidelidade a Deus eu não perco. Foi isso. Foi isso. E Jesus Cristo está elogiando essa igreja. Vocês são pobres, mas também vocês são ricos. E ele diz, ainda no verso 9, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. A igreja de Esmirna sofria uma perseguição política de Roma, e ela sofria uma perseguição religiosa dos judeus. Judeus que não acreditavam no Evangelho, que não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador, e por causa disso eles perseguiram os cristãos. É bom que você entenda que o primeiro grupo a perseguir a igreja não foi Roma. O primeiro grupo a perseguir a igreja foram os judeus. Lembra de Saulo, que depois ficou mais conhecido como Paulo, que não houve mudança do nome dele, já ensinei isso aqui, não houve mudança do nome de Saulo para Paulo. Saulo é o nome dele em hebraico, Paulo é o nome dele em latim. Não houve mudança, apenas uma questão de idioma. Mas Saulo era um grande perseguidor da igreja, e ele não era um soldado romano, ele era um romano, porém judeu, e ele persegue os cristãos por ser judeu, por discordar daquela fé, daquela pregação. Então, a perseguição é muito ferrenha. Então, o que estava acontecendo em Esmirna? Judeus blasfemando de Cristo, ofendendo o nome de Cristo, e os irmãos sofrendo dura perseguição. Por isso que ele diz, eu conheço esse povo que tem uma sinagoga, que na realidade é sinagoga de Satanás. Sinagoga é o lugar que até hoje os judeus se reúnem para cultuar, é chamada sinagoga. Verso 10, ele diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Então Jesus Cristo aqui está fazendo uma promessa para essa igreja. E a promessa é, irmãos, vocês vão passar por uma grande tribulação. É difícil quando a gente
Quando a gente pensa que promessa de Deus é só assim, né? Deus, eu vou lhe honrar, eu vou lhe abençoar, chegou o tempo da sua vitória, estou abrindo uma porta para você, é maravilhoso, né? Só que a igreja de Esmirna era tão madura, de irmãos tão piedosos, que eles estavam preparados para receber uma promessa dessa: vocês vão passar por uma grande tribulação. Entenda que as promessas de Deus nem sempre é da forma como a gente gostaria, viu, meus irmãos? Você não tem um Deus que é seu escravo, não. Você tem um Deus que é o seu Senhor, e Ele faz da sua vida o que Ele quiser. Ele não é o seu servo, Ele é o seu Senhor. Ele não é o gênio da lâmpada mágica, que você esfrega, faz um pedido, o pedido que você fizer Ele vai lhe dar. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Senhor de todas as coisas. E se Ele quiser que você sofra, Ele vai trabalhar para isto. Se é da vontade dEle que você sofra, Ele vai trabalhar para isto. Mas não é porque Deus é masoquista. Não é porque Deus é tão insensível, sarcástico, que gosta de, Ele se satisfaz vendo os seus filhos sofrendo. Não é isso não. É porque todo sofrimento tem um propósito. Todo sofrimento tem um propósito. Nada é por acaso. Todo sofrimento tem um propósito. E é importante que o propósito de Deus se cumpra. Por isso que a igreja de Esmirna recebe essa promessa, que eles passariam por uma grande tribulação. É bom que você entenda que a palavra de Deus está repleta de versículos que nos falam que todo cristão fiel a Deus vai passar por tribulação. Por exemplo, Mateus capítulo 5, do verso 10 ao verso 12, Jesus Cristo diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do seu nome. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo e a igreja de Éfeso, ele diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido, passará por tribulação. Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo falando à igreja de Filipos, ele disse: a vós vos foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Então o privilégio não é só crer no Senhor Jesus, é sofrer por causa de Jesus, é padecer perseguição por causa do Senhor Jesus Cristo. A história nos mostra que um dos pastores de Esmirna foi um homem chamado Policarpo. Policarpo foi discípulo de João, o mesmo que escreveu o Apocalipse. E segundo a história, ele foi martirizado no dia 25 do 2 do ano 155 depois de Cristo. A história nos mostra que ele foi apanhado, arrastado para uma arena, tentaram intimidá-lo com as feras, ameaçando-o com fogo. Fizeram várias ameaças a Policarpo, dizendo: olha, Policarpo, se você não negar esse Cristo, nós vamos jogar você às feras. Se você não negar esse Cristo, nós vamos colocar você em uma fogueira, você vai ser queimado até a morte. Então ele recebe uma pressão muito grande para blasfemar de Cristo, porque senão ele teria uma morte lenta e dolorosa. Era um senhor já de mais de 80 anos, irmãos. Um homem já vivido, fragilizado em seu corpo. Mas a história nos mostra que Policarpo, em meio àquela ameaça, sendo pastor da igreja de Esmirna, há uma frase de Policarpo que está nos anais da história,
que é um encorajamento para mim e para você em meio à perseguição, em meio à aflição, sofrimento. Policarpo disse assim, abre aspas, eu sirvo há 86 anos, e ele sempre me fez bem, se referindo ao Senhor Jesus. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor, que me salvou? Fecha aspas. Policarpo está dizendo, não posso blasfemar de Cristo. Eu não posso negá-lo. Porque Ele sempre me fez bem. Ele sempre esteve comigo. Ele me salvou. Perdoou os meus pecados. Me trouxe paz. Me tirou de um lamaçal de pecado. Me deu uma nova vida. Como é que eu posso blasfemar dele? Não vou. Pode me matar. Pode me lançar às feras. Pode me colocar à fogueira. Não tem problema. Mas eu não nego ao meu Senhor, ao meu Salvador. Tem uma frase de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor na Alemanha que pastoreou ali na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Ele foi duramente perseguido pelos nazistas, Dietrich Bonhoeffer. Inclusive ele foi martirizado, foi enforcado pelos nazistas. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu algo que me chamou muito a atenção. Ele disse que o sofrimento é um sinal do verdadeiro cristão. O sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Com isto, se você não sofre pelo Evangelho, se você não sofre porque em Cristo, duvide da sua espiritualidade. Possivelmente, você é um crente secreto, que tem vergonha de expressar a sua fé. Possivelmente, você é aquele tipo de pessoa que se adapta a todas as pessoas. Possivelmente, você é um crente nominal, domingueiro, que vem para a igreja, cultua a Deus, e lá fora você vive uma vida totalmente diferente. É por causa disto que você não sofre por Cristo. Nós não estamos tratando aqui de uma igreja que era do oba-oba não, irmãos. Nós não estamos tratando aqui de uma igreja que era dos programas, das festas, do levantar a mão nas canções e ficando só por isso não, irmãos. Nós estamos tratando aqui de uma igreja que sofria muito pela sua fidelidade a Deus. Nós estamos tratando de uma igreja que os irmãos ali choravam, que os irmãos sofriam, que não era fácil para aqueles irmãos. Os irmãos passando privações financeiras, dificuldade para comer, dificuldade para vestir. Mas aqueles irmãos não deixavam a sua fidelidade a Deus por nada. Como é que está a realidade hoje, irmãos? Por pouca coisa, desculpe a expressão pouca. Mas eu me coloco também nessa condição. E quando eu vejo essa história aqui de Esmirna, quando eu vejo a história de Policarpo, quando eu vejo a história de Dietrich Bonhoeffer, quando eu vejo a história dos mártires, eu posso dizer, é pouca coisa que eu passo. É muito pouco. Pouco demais. Hoje somos tão sensíveis, desculpa eu falar, mas melindrosos. Somos tão frágeis na nossa espiritualidade. Pouca coisa, eu não vou mais para a igreja. Não quero ser mais crente. Não estou bem com Deus. Estamos assim, irmãos. E ainda não passamos, a nossa igreja, a igreja brasileira, ainda não passou por uma grande tribulação, mas vai passar. É bom que vocês saibam disso. Mas ainda nós não passamos por uma grande tribulação. Você sabe o que é uma grande tribulação? É arma na sua cabeça. É você ver pessoas tombando na sua frente, sendo torturadas na sua frente por servir a Jesus, e uma pressão psicológica
pessoas lhe pressionando a você negar. O que eu estou falando aqui para vocês, no mundo, não é algo para o futuro, está acontecendo agora. Agora, meus irmãos, agora. Não é futuro, não. Enquanto nós estamos aqui, nesse ambiente climatizado, enquanto você está sentado aí nesse banco, ouvindo essa mensagem, nesse exato momento, tem crente sendo torturado, espancado até a morte, nesse exato momento. Pessoas sendo degoladas, crianças sendo espancadas, nesse exato momento, agora mesmo. Mas por quê? Porque roubaram? Porque são violentos? Porque estão mentindo? Não. Porque eles creem em Jesus. Porque eles foram pegos com a Bíblia. Porque eles foram denunciados. E por causa disso, a casa deles foram invadidas. Perderam tudo. A casa queimou. Foram expulsos. Foram espancados, torturados, mortos. E toda vez que eu vejo isso, meus irmãos, eu me envergonho de mim. Tenho vergonha disso. Eu me humilho diante de Deus. E eu peço a Deus, Senhor, nos dê maturidade, Senhor. Somos muito meninos ainda. Somos muito melindrosos. Muito melindrosos, irmãos. Muito sensíveis. Eu quero falar aqui de um modo geral, por favor, não me entenda mal, por favor. De um modo geral, conversando com pastores, vendo a realidade das igrejas, por causa de um cargo, por causa de uma participação na frente, por causa de um cargo que tanto quer e não recebe, por causa de funções de igreja, crentes se esfriam na fé, deixam de vir para a igreja, não querem mais servir a Deus, estão magoados, estão feridos. Isso denuncia a nossa maturidade, irmãos. Isso denuncia o nosso nível de espiritualidade e riqueza diante de Deus. Isso denuncia. Isso fala da nossa pobreza espiritual. Como somos tão pobres espiritualmente. Coisas fúteis. Porque o que é isso aqui, irmãos? O que é eu estar aqui na frente, meus irmãos? Que glória é essa? Quando na realidade é apenas um privilégio, porque a nossa realidade não é só isso aqui não, é o nosso dia a dia lá fora, essa é a nossa realidade. Tudo passa, meus irmãos, tudo passa. Estava lendo recentemente um livro falando sobre oração, achei tão fantástico do autor, é um livreto que o autor não quis nem colocar o nome dele, é anônimo. Achei bem interessante. Ele fala de uma forma tão bela sobre oração. E ele tem uma parte do livro que ele diz assim: você pregador, que prega, e muitas pessoas são edificadas pela sua pregação. Não pense você que as pessoas são edificadas pela sua pregação porque você prega bem, porque você fez uma oração e buscou a Deus, e por causa disto, é porque pessoas estão sendo tão edificadas por Deus pela sua pregação. Ele diz assim, em outras palavras: lembre-se de que tem pessoas intercedendo a Deus enquanto você está pregando. E é por causa disto que Deus usa a sua vida, porque existem pessoas pregando. E aí ele finaliza esse raciocínio dizendo assim: quando Cristo voltar e dar galardão para a igreja, Deus vai dar um galardão muito maior para aqueles irmãos que oram, que intercedem pelo pastor, pelo pregador, que estão ali no anonimato, que as pessoas não estão vendo, não estão tendo visibilidade. Estão tendo a visibilidade do pregador, mas não estão vendo os intercessores. Mas lembre-se que o intercessor vai receber de Deus um galardão muito maior do que aquele que prega. Sabe por quê, meus irmãos? Guarda isso para a sua vida. As grandes obras para Deus são aquelas que as pessoas
não veem. As grandes obras para Deus são aquelas que os homens não veem. É aquilo que a multidão não contempla. São as grandes obras para Deus. Porque são obras que não recebem galardão humano. Não recebe elogio, não tem reconhecimento, não vai ficar em nenhum livro registrado, não vai ficar na ata, mas só está diante de Deus. Então, meus irmãos, o que vale na vida é o que nós somos diante de Deus, e não aquilo que nós somos diante dos homens. A igreja de Esmirna nos ensina isto, que o que vale mais é aquilo que somos para Deus, do que o que somos para os homens, para as pessoas. Mas é interessante que ele diz assim, que vai ser uma tribulação de 10 dias. Vai ser uma tribulação intensa, porém limitada. Isso fala que tribulação tem um limite. O sofrimento tem um limite. Para Esmirna foram 10 dias. E para você? Talvez seja uma semana, talvez seja um mês, um ano, 5, 10, 20, não sei. Mas entenda, cada um de nós aqui passamos pelas nossas tribulações. E não pense que o tempo é o mesmo para cada um. Tem pessoas que passam por uma tribulação de um dia. No outro dia, um mês, uma semana, um mês, um ano. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar, existe um limite. Uma hora vai acabar. Existe um limite. Porque Jesus Cristo diz, eu sou o primeiro, mas eu sou o último. Eu termino. Vai acabar. Tenha calma. Persevere. Seja fiel. Está difícil? Seja fiel. Está chorando? Seja fiel. Está triste? Seja fiel. Está com medo? Mas seja fiel. Busque a sua fidelidade diante de Deus. Não negue a Cristo, por mais que esteja difícil, mas não negue a Cristo. Seja fiel diante de Deus. Não negue o seu Senhor. Não negue o seu Salvador. E ainda no verso 10, ele diz, ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante que Esmirna tinha um estádio, onde todos os anos se celebravam jogos atléticos. Os romanos gostavam muito disso. Eles aprenderam dos gregos. Eles gostavam desses jogos atléticos. Os gregos foram muito famosos nisso. Tem as Olimpíadas, né, que perdura até os nossos dias. As Olimpíadas, muito conhecido. Isso vem dos gregos. Os romanos dão continuidade. Eles gostam também desses jogos olímpicos. Os jogadores no estádio em Esmirna, eles disputavam, um dos esportes principais lá era a corrida. E quem ganhava a corrida, ganhava uma coroa de louros. Aquilo em Esmirna era o auge de um atleta. Ganhar uma coroa de louros. Mas Jesus Cristo está dizendo para Esmirna, vocês também estão em uma corrida. Vocês estão correndo também. Vocês também estão participando de uma corrida. E vocês precisam ser fiéis até a morte. Porque o que vale não é só o começo, é o fim. Sejam fiéis até a morte. E diferente daquilo que acontece nessa cidade, onde os vencedores recebem uma coroa de louros, eu vou dar para vocês a coroa da vida. Existe uma recompensa maior para vocês do que isso daí. Vocês são pobres, vocês não têm coroas de louros, vocês não têm dinheiro,
Mas quando vocês adentrarem o meu lar, vocês vão receber uma coroa, a coroa da vida. Meus irmãos, a nossa maior recompensa não está aqui não, irmãos. A nossa glória não está aqui não, meus irmãos. A nossa glória está lá no céu. É o nosso prêmio. É o auge da nossa vida. Recebermos do Senhor Jesus um galardão. Vinde bendito de meu Pai. Entrem, descansem. Venham descansar na casa do seu Senhor. Venham, entrem. Recebam a coroa da vida. Eu vou enxugar dos olhos de vocês toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais morte. Nós desfrutaremos de uma felicidade perene, eterna, gloriosa. É a nossa vitória, irmãos. É a nossa vitória. Em Esmirna, muitos irmãos tombaram, foram martirizados. Mas nesse exato momento eles estão com Cristo, desfrutando nas mansões celestiais, descansando das suas obras, em estado de bem-aventurança. E ele diz no verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O que seria isto, segunda morte? A primeira morte é a morte física. A morte física, crentes e infiéis e incrédulos passam. Fiéis e infiéis, piedosos ou profanos, todos passam pela primeira morte. Mas Jesus Cristo diz, aquele que é fiel e que morre em sua fidelidade a Deus, de modo nenhum passará pela segunda morte. O que é a segunda morte? É aquilo que no livro do Apocalipse chama de lago de fogo e enxofre, que não é inferno. O que é inferno? É um lugar de tormento que vão todos aqueles que morrem sem Cristo, estão no estado de tormento no inferno. Os salvos, os cristãos, quando morrem, vão para o céu, segundo a Bíblia, em estado de bem-aventurança estão. Mas quando Cristo voltar, os mortos serão ressuscitados, os seus corpos serão restituídos às suas almas. E aqui, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, não vão passar por uma segunda morte, não vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas os infiéis irão para o lago de fogo e enxofre, onde vai também Satanás, o anticristo, os demônios, e lá passarão a eternidade, uma eternidade de tormentos. Isso que diz a palavra de Deus. Então Jesus Cristo está fazendo uma promessa para Esmirna, e está fazendo uma promessa para mim e para você. O fiel, de modo algum, passará pelo dano da segunda morte. Pode morrer a primeira vez, pode tombar na terra por sua fidelidade a Deus, podem arrancar o seu pescoço, podem torturá-lo até a morte, podem tirar a sua vida, mas não podem arrancar a sua salvação, mas não podem tirar Cristo de você, mas não podem tirar o seu nome do livro da vida. Não vai passar pelo dano da segunda morte, não. Só passa pela primeira. Por isso que Jesus Cristo, certa feita, disse: não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o seu corpo como a sua alma. Tema a Deus. É esta coragem que vem sobre a vida daqueles irmãos que são martirizados por sua fé no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo faz arder no coração dele, dizendo:
Meu filho, minha filha, suporte. Está acabando. Eles podem matar o seu corpo, mas eles não têm poder de matar a sua alma. Eles podem te ferir, mas a sua alma está intacta. Eu estou guardando você. Seu corpo pode estar sendo machucado, mas eu estou guardando você. Não tenha medo. Não se desespere, eu estou aqui com você. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu li recentemente um relato do que acontece na Coreia do Norte, que hoje é o país mais fechado para o cristianismo. Uma baixíssima porcentagem de cristãos ali são cristãos secretos. Não podem ter Bíblia, não podem evangelizar, não podem fazer culto público. É o país hoje mais fechado para o cristianismo, mais fechado. E é um país onde muitos cristãos são martirizados, mas a notícia não sai, né? Porque a notícia que sai de lá é só aquilo que o líder político do país permite. Então ele sempre gosta de mostrar para as nações de que a Coreia do Norte é um país civilizado, é um país rico, onde as pessoas estão bem, quando na realidade muita gente ali está morrendo de fome, muitos crentes ali estão em campo de concentração, estão sendo mortos. Eu estava vendo esses dias um relato do que acontece na Coreia do Norte, que é importante que você saiba. Pode ser pesado, mas é importante que você saiba para você valorizar mais a sua fé, para você crescer mais na sua fé, para você sair do seu comodismo, para você não ser um crente melindroso, sensível demais, você buscar mais em Deus maturidade cristã. Os soldados pegaram uma família de cristãos que foram denunciados. Acontece muito isso na Coreia do Norte, denúncia. Eles são o tempo todo investigados e se descobrir um cristão, eles prendem, eles torturam, eles matam. Pegaram uma família de cristãos que tinha 2 filhos, marido e esposa. Cavaram um buraco, fizeram um túmulo, colocaram a família dentro do buraco. E eles começaram a fazer uma pressão psicológica que é muito natural para os perseguidores da igreja. Primeiro eles fazem uma pressão psicológica, para depois fazer o que eles intentam fazer. Neguem. Abandonem essa fé. Vocês serão livres desse buraco. As crianças começaram a chorar. Natural. As crianças começaram a chorar. Eles começaram a pegar a pá com a terra e colocando dentro do buraco, com aquela família lá dentro. Eles vivos, irmãos. E de repente as crianças começaram a chorar, desespero bateu. A história nos mostra que a mãe, muito piedosa, disse: meus filhos, não se desespere assim não. Porque daqui a pouco nós vamos estar com Jesus. Nós vamos ver Jesus. E foi acalmando o coração. A morte primeiro chegou para as crianças. Serem menores, a terra cobriu. A terra cobriu. E por último os pais morreram. É isso que está acontecendo no mundo, irmãos. Enquanto nós aqui nos importamos por coisas tão fúteis, é isso que está acontecendo no mundo. É isso que está acontecendo com os nossos irmãos. É uma surra na nossa consciência que o Espírito Santo nos traz nessa noite. Deus não quer bons pregadores, bons cantores, bons líderes. Deus quer homens e mulheres fiéis. Bons pregadores, bons cantores é para o público, é para as pessoas. O que Deus quer, obreiros fiéis. Não basta ser bom naquilo que nós fazemos, é preciso ser fiel a Deus.
que Deus requer de nós é fidelidade, e não estrelismo, e não aplausos, e não reconhecimento humano, mas é fidelidade. Fidelidade a Deus. Louvado seja Deus pelos mártires. Louvado seja Deus pelos nossos irmãos que morreram por sua fidelidade a Deus. E misericórdia a Deus por nós, por sermos tão sensíveis e melindrosos. Misericórdia a Deus, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém. Então, nós vamos ouvir a canção novamente. E eu quero que você preste muita atenção na letra dessa canção. Nós já ouvimos, mas mais uma vez nós vamos ouvir essa canção. Logo após iremos falar com Deus, nos humilhar diante de Deus, vamos falar com o Senhor. Aproveite a oportunidade enquanto a canção, ore ao Senhor, fale com Deus. Eu sei das tuas obras, da tua tribulação, e mesmo que pareças pobre, eu sei que és rica em graça. Eu te conheço e sei blasfêmia em ti, dos que se dizem serem meus e não são. Eu sei das tuas obras, da tua tribulação, e mesmo que pareças pobre, eu sei que és rica em graça. Eu te conheço e sei blasfêmia em ti, dos que se dizem serem meus e não são. Não temas pelo mal que hás de padecer, lançados em prisão, alguns de vós sereis, tereis tribulação, 10 dias sofrereis. Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e a coroa da vida te darei. Não temas pelo mal que hás de padecer, lançados em prisão, alguns de vós sereis, tereis tribulação, 10 dias sofrereis. Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e a coroa da vida te darei. Ser fiel até a morte, e a coroa da vida
Fica em pé, irmãos, vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos. Ó Senhor Deus, nesta hora de uma forma humilde, nós estamos em Tua presença. Queremos Te agradecer pela igreja de Esmirna, essa igreja fiel ao Senhor, essa igreja que em meio à tribulação, mas não negou a fé, essa igreja que nos ensina, essa igreja que os nossos irmãos que lá estiveram não estão mais entre nós, mas o legado existe, a história continua. E nós agradecemos ao Senhor pela vida desta igreja. Te agradecemos pela vida dos mártires, os mártires do passado, os mártires do presente, irmãos e irmãs que tombaram, mas levantando a bandeira do Evangelho, irmãos que morreram, mas não negaram a sua fé no Senhor Jesus, irmãos cuja terra não é digna da existência deles, irmãos santos, irmãos piedosos, irmãos que amaram mais o Senhor do que a própria vida, irmãos que não tinham coração neste mundo, mas o coração no céu. Obrigado, Senhor. Mas eu peço misericórdia por nossas vidas. Nos ajuda a sermos cristãos de verdade, servos do Senhor de verdade. Por favor, Senhor, venha trazer maturidade à Tua igreja. Venha trazer maturidade ao Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, tira a idolatria do nosso coração. Tira os ídolos do nosso coração. Tira o mundanismo do nosso coração, Senhor. Tira, Senhor. Faça uma limpeza na Tua igreja. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Faça uma limpeza nos nossos corações. E nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor. Fiéis em tudo. Fiéis quando estamos em público. Fiéis quando estamos sozinhos. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, Senhor. A não negarmos o Teu nome com os nossos pecados ocultos, escondidos. A não negarmos o Teu nome nos omitindo, não evangelizando, sendo secretos, agentes secretos. Nós viemos ser fiéis ao Senhor. Que a nossa vida não importe mais, mas que o nome do Senhor seja o mais importante. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Senhor, e desde já nós Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.